Prezados membros da comunidade B, é com muito prazer que eu apresento para vocês os 3 ganhadores do Prêmio CAPES de Tese. Na USP foram 12 pessoas que ganharam esses prêmios e 2 deles estão aqui no IB e um deles ganhou a menção honrosa. Esses nossos alunos são a Caroline Dávila, que foi aluna do professor Oswaldo Kishi Okamoto e que trabalhou com a correlação entre câncer e Zika vírus. O Paulo Hofstadter, que trabalhou com o professor Daniel Lar e o seu trabalho é sobre a biodiversidade de amebas. E também quem ganhou o prêmio de menção honrosa foi o Leonardo de Assis, que foi aluno da professora Ana Castrucci e trabalhou com as relações entre o efeito da luz ultravioleta e a produção de câncer em células. Então, meus parabéns aos 3 ganhadores e agora vocês vão assistir pequenas apresentações dessas teses e vão ver a qualidade do trabalho que é feito aqui no Instituto de Biociências. A minha pesquisa foi sobre a evolução do sexo em eucariontes, com foco em amebas. A gente pensou esse projeto porque geralmente a literatura informa que a maior parte dos organismos protozoários, algas e eucariontes em geral são organismos assexuados. Existe um senso comum de que esses organismos são assexuados, que seriam menos complexos, alguma coisa assim. E a gente decidiu explorar a disponibilidade de dados moleculares para tentar investigar essa questão com ferramentas de bioinformática. E ao longo dessa pesquisa, a gente então descobriu que todos esses organismos que geralmente são tratados como assexuados provavelmente fazem sexo, né? Quando eu falo sexo, não é o sexo social, é sexo no sentido de recombinação de DNA, reparo de DNA, trocas de partes de cromossomos, né? Recombinação entre genomas e manutenção de genomas, né? E isso tem uma série de implicações para o entendimento que a gente tem da biologia e evolução desses organismos e desdobramentos práticos também. A pesquisa que eu desenvolvi no Instituto de Biociência, no Departamento de Fisiologia, sobre a mentoria da professora Ana Castrucci, ela verteu sobre a funcionalidade do sistema de fotorrecepção, ou seja, a capacidade da pele de enxergar ou de detectar luz, e a interação desse sistema com a luz e também com o relógio biológico molecular presente também nesse sistema. E a gente, então, avaliou em modelos murinos, in vitro e in vivo, e nós descobrimos que esse sistema ele está presente em melanócitos de células murinas e que, por algum motivo que ainda não é muito bem compreendido, ele é mais ativo nas células tumorais. Adicionalmente a isso, a gente também trabalhou com o sistema de relógio biológico, que é esse sistema que faz o controle temporal da nossa fisiologia como um todo, e descobrimos também que esse sistema de relógio ele controla alguns processos importantes nos melanócitos em particular, mas também esse sistema ele atua no desenvolvimento do câncer, uma expressão menor, e isso está associado com o desenvolvimento, com a progressão do câncer de pele do tipo melanoma. A gente também identificou que um desses genes pode ser utilizado como um marcador de prognóstico para um tipo de terapia muito especial, que é a imunoterapia. Foi um trabalho recente publicado pelo grupo. Ok. Então, o meu projeto ele teve início em 2013, é uma pesquisa do professor Kate, que estuda os tumores pediátricos do sistema nervoso central, que só no fato de estudar esses tumores já mostra a urgência e a necessidade social, vamos dizer assim, porque são tumores que não têm tratamento efetivo. Então, essas crianças elas têm tumores cerebrais na faixa de 0 a 4 anos, e a quimio-radioterapia ela não é efetiva e essas crianças elas morrem com 6 meses de tratamento. Se elas sobrevivem, é uma porcentagem baixa, mas quando sobrevivem, a quimio, a rádio, ela é muito agressiva no neurodesenvolvimento, então são crianças que apresentam uma qualidade de vida bem afetada pelo tratamento. Então existe uma urgência
para encontrar terapias efetivas para esse tipo de tumor e, além disso, também para ter um melhor diagnóstico, porque quando elas chegam no hospital é difícil saber se esse tumor ele vai ter uma progressão mais agressiva ou se ele vai ser um tumor mais benigno, né? Resolver esses dois problemas, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, que foi encontrar marcadores para ter um diagnóstico mais adequado para essas crianças e também encontrar terapias novas mais efetivas. E nós conseguimos esses dois pontos, trabalhando com essas duas problemáticas. Encontramos diversas proteínas e microRNAs que, se a gente realizar um exame de sangue, um diagnóstico no líquor, por exemplo, é possível identificar e saber se essa criança ela vai ter um tumor, uma progressão da doença mais favorável ou não. E, além disso, a gente conseguiu testar duas terapias, uma utilizando o microRNA 367, que é uma terapia molecular, vamos dizer assim, em que esse microRNA ele inibe o crescimento do tumor, e nós tivemos resultados muito expressivos com os camundongos, e uma segunda terapia que foi a grande surpresa, acho que do estudo, que foi baseado no vírus Zika, porque nós vimos que o vírus Zika ele tem um tropismo para células tronconeurais do cérebro de crianças, de fetos, por isso que causa microcefalia em mães grávidas, né, nos bebês, e nós utilizamos essa característica do vírus Zika, esse tropismo que ele tem para células tronconeurais, e vimos que ele também apresenta esse tropismo para células tumorais desses pacientes pediátricos, porque esses tumores eles crescem muito rápido e também apresentam características de células-tronco, por isso são tão agressivos. Então, usando essas duas qualidades do vírus Zika, nós vimos que o vírus Zika ele destrói essas células tumorais, especificamente as células tumorais do sistema nervoso central, e os resultados em camundongos também foram fantásticos, em que nós observamos remissão total do tumor, diminuição de metástase, o que é muito impressionante. A nossa pesquisa ela é muito importante no campo da ciência básica, pois ela traz fomentos para a nossa sociedade em duas vertentes. A primeira vertente no sistema de detecção de luz, ou seja, descobrimos moléculas que são capazes de captar informação térmica e também fótica e transformar isso em um output ou em um fenômeno conhecido como, por exemplo, a pigmentação. Portanto, isso pode fomentar desenvolvimento de cosméticos ou até mesmo de medicamentos para doenças despigmentantes. Em um segundo momento, nosso trabalho ele atua na criação, ele atua como fomentador de conhecimento para a criação de desenvolvimento de medicamentos para o câncer de pele do tipo melanoma e também outros cânceres, mas em especial o câncer do tipo melanoma. Então, a nossa pesquisa ela une diversos campos que vai desde biologia celular, molecular, fotobiologia, até mesmo cronobiologia, fazendo com que então, todos os sistemas estejam unidos e fazendo com que essa integralidade e essa diversidade de conhecimento produza um conhecimento científico de grande impacto. Então, eu como opção de carreira, eu decidi fazer pesquisa básica, e como o próprio nome diz, a pesquisa básica ela serve de base para outros tipos de pesquisa, que geralmente se chama de pesquisa aplicada, né? Então, eu gero um conhecimento sobre a biologia dos organismos, que é um conhecimento que visa, na verdade, entender como esses organismos funcionam, a biologia desses grupos, e depois esses conhecimentos permitem que a gente tenha um entendimento melhor desses organismos para que, eventualmente, algum tipo de pesquisa aplicada possa ser desenvolvida em cima disso, né? Então, por exemplo, uma das implicações de sexo em protozoários é que alguns parasitas podem acabar desenvolvendo resistência a drogas ou eles podem se tornar ainda mais agressivos dependendo do tipo de recombinação e das cepas que estão envolvidas nesse ciclo sexuado. O fato da gente ter ganhado esse prêmio CAPES é importante porque ganha uma visibilidade nacional, né? O projeto ganha essa visibilidade e
para a gente que está continuando com a pesquisa, que a gente quer encontrar investimentos para levar essa terapia para os hospitais, para a realidade dessas crianças, é importantíssima essa visibilidade nacional, porque a gente entra em contato com investidores, que possibilita, claro, financiamentos para a gente continuar essa pesquisa e levar essa terapia para a realidade desses pacientes pediátricos que precisam tanto, né? Porque eles não têm outra alternativa. Então, esse prêmio foi muito legal para mim, acho que é um reconhecimento de um trabalho, né? Eu me esforcei muito para estar naquele lugar, né? Eu comecei um pouquinho mais tarde que as outras pessoas geralmente fazem um doutorado com 20 e poucos anos, eu tinha mais de 30, já era professor, já tinha uma outra bagagem, já tinha mais experiência, e eu acho que isso também ajudou a saber melhor o que eu quero e atingir esses objetivos, e esse prêmio, eu acho que ele pode me ajudar também nos próximos passos dessa carreira, que está sempre em construção, né? E foi muito bom para mim. Foi uma surpresa, não estava esperando, porque tem muitas teses, Brasil é um país muito grande, mas eu fui premiado como melhor tese na área de biodiversidade no Brasil, então foi uma honra para mim. Ser premiado pela CAPES foi um grande reconhecimento, uma grande honra de mostrar que sim, que nosso trabalho, que foi um trabalho colaborativo com várias pessoas, com diferentes expertise, resultou em uma premiação em nível nacional com uma menção honrosa. Então, isso foi de grande satisfação para mim como pesquisador, mas também para o grupo, para a professora Ana. Isso foi muito importante para também o nosso instituto, o IB. Nós, de fato, realizamos um trabalho que foi reconhecido em nível nacional, demonstrando nosso pioneirismo, nosso conhecimento e também as pesquisas de excelente nível que são realizadas na USP, em especial no Instituto de Biociência.